E como eu acho que um dos objetivos é a saúde, quando, como e onde surgiu a psicologia do esporte? Se a gente for analisar bem, né, Matheus, como a gente estava conversando aqui no início, desde lá da Grécia a gente vai, né, perceber isso aí. Camisa. A gente vai perceber aí que tinha uma preocupação, né? E Sim. tanto mental quanto com o próprio corpo, né? Então, esse equilíbrio dos dois. Se a gente for aprofundar, a gente poderia dizer que a psicologia do esporte nasceu ali, né? Mas ali no final do século XIX, início do século XX, a gente vai trazer alguns aspectos mais voltados realmente para essa área, né? E aí o Coleman, ele vai desenvolver alguns laboratórios mesmo de pesquisa, né? E isso vai se difundindo. E para chegar no Brasil, né? Isso ali em torno de 1925, né? Que vai começar esses estudos, né? Ali mais, né? Nos Estados Unidos, né? Fomentado mais nesse universo ali norte-americano. E vem ser trazido para o Brasil ali em torno de 1975, né? E aí a gente percebe, Matheus, que a psicologia do esporte, ela chega muito já no esporte profissional, né? E dentro dos clubes, né? Então, se eu não me engano, é dentro do clube de São Paulo, né? Ali do futebol de São Paulo. Aham. E aí depois ele vai ganhando alguns espaços ali nos esportes olímpicos, né? E vai chegando de uma forma tímida. Eu comecei, né, a minha trajetória da psicologia na PUC, né, em Belo Horizonte. E lá, hoje a nossa representante do CRP, né, da área da psicologia do esporte, ela dá aula lá, né? Eu não tive a oportunidade de ser aluna dela, porque eu migrei os meus estudos para o FTM, né, em Uberaba. Mas a Paula de Paula, hoje é a nossa representante, né, que vem trazido pesquisas, né, nessa área. E, consequentemente, a psicologia do esporte, ela também vem ganhando um espaço muito maior, né? Então, hoje, ela vem aí dentro do desempenho individual, né, Matheus? Que antes a gente se entendia que a psicologia do esporte, ela estava muito mais presente na ideia de um esporte que tinha que ser praticado em grupo, né? Então, aquela coisa da mentalidade coletiva, e aí foi se entendendo que não é bem assim, né? E aí a gente vai entendendo também, né, Matheus, que o próprio conceito da saúde mental, principalmente, ele vai estando presente até na individualidade, né? A gente viu aí o Richarlison comentando, né, recentemente nas redes sociais, como que esse aporte psicológico foi importante para ele, inclusive para ele retornar aos campos, né? Não propriamente ali o profissional estava, né, trabalhando com ele uma mentalidade esportiva, mas estava trabalhando a saúde dele, né? Então a gente tem esse percurso histórico aí, né, que vai chegando mais timidamente aqui no Brasil por volta dos anos 70, 80. Sempre tarde quando chega no Brasil. Infelizmente. Lá, vai para os Estados Unidos, lá começa, né? Uhum. Mas, como eu disse, atualizações, igual você falou, a questão do social e agora tá se ramificando pro individual, porque vê que tem um impacto positivo ali no atleta. Sim, sim. E esse negócio do Richarlison, pra quem não tá contextualizado, foi pós-Copa do Mundo? Não Sim, se foi? eu não me engano, foi isso mesmo. Foi pós-Copa do Mundo, a última Copa que o Brasil competiu em Catar. O Richarlison, ele tinha a postura de jogador, né? E a expressão dele de muita firmeza. Uhum. Essas duas características não verbais, né? Ele transmitir essa postura rígida, de firmeza, né? Enfim. E aí o pessoal ficou surpreso, porque ele se abriu e não é fácil, né? Você pensa, já com um psicólogo, nós nos colocando no lugar dos pacientes, é complicado você expor. Sim. E ele expôs isso na mídia, né, e tal, a questão da pressão, a preocupação com performance, né, enfim. E as demandas pessoais também, né, Isso. Matheus? As preocupações familiares, a própria ansiedade, né? Aí a gente vai entrando em lugares mais profundos, né? por isso que eu falei, foi um gesto corajoso dele, e deve ser feito isso, porque agora, assim, comentando mais pro lado do atleta mesmo, o indivíduo atleta que está em sofrimento, ainda mais de alta performance, eu acho que é muita pressão. Uhum. É a pressão
assim, individual, né? Eu acho que tem a pressão individual, tem a pressão externa, que aí geralmente, às vezes, é de onde a pessoa tira proveito, e o treinador também, que como não adianta, né? O atleta, ele tem que se esforçar para conseguir alcançar limites aí extraordinários, e o mundo do esporte vem avançando de uma forma gigante, que né, os recordes, eles nunca se mantêm. Sim. Sempre tem um cara superando, então acho que isso aí vai mexendo com o caboclo, né? E treinar sozinho é um grande desafio, né, Matheus? Sim. A gente tem os esportes coletivos aí, como a gente acabou de citar, o futebol, né? E não é todo dia que qualquer ser humano na Terra tá extremamente motivado para fazer o que ele se propõe. Muitas vezes o esporte coletivo, ele acaba ajudando nisso. Então eu tô ali, né, com pessoas que são meus parceiros e acaba que isso vai despertando uma certa motivação, vai ajudando a pessoa ali. Mas quando a gente tá falando de um esporte que a pessoa ela tem que desempenhar sozinha, né, que ela tem que se comprometer, a psicologia do esporte, essa parte mental aí, ela vai ajudar demais, né, a pessoa se manter alinhada ali realmente com o propósito e também saber no dia que ela precisa falar, opa, acho que hoje, né, eu preciso de um descanso, hoje eu não tenho que me forçar tanto, né? Duas dúvidas que apareceram aqui na minha cabeça agora com você comentando, não estão na lista. Você acha que dentro do fisiculturismo foi isso que propiciou os atletas buscarem construir uma equipe? Porque antes eu tenho a impressão que era muito individual. Era o cara por ele mesmo e pronto, né? Os fisiculturistas antigos assim. E hoje já se tem uma tendência, apesar de ser um esporte polêmico, tá, gente? Ignora que é um esporte polêmico. O pessoal buscou mais equipe, né? Treinador, o cara que vai auxiliar, sei lá, os termos, mas você entendeu. Aí tem um nutricionista e eles conversam entre si, avaliam juntos o atleta, né? Você acha que pode ter sido isso, essa questão de, como se diz, ser mais difícil um exército de um homem só, né? Acredito muito, Matheus. Até se a gente for olhar para esse movimento de você chegar hoje na academia, né? Lá no seu espaço de musculação, em muitos lugares você vê um vídeo lá de algum desses atletas treinando, né? E muitas vezes com algum outro atleta, né? Ou com o treinador dele. Isso ajuda tanto ali, né, Matheus? Na questão da força, né? Muitas vezes a pessoa ela tem que imprimir uma força que ela vai precisar da ajuda de alguém. E até mesmo no aspecto mental, né? Da motivação, de bora lá, Matheus, mais uma, né? Então, eu acredito que esse espaço de pertencimento de grupo, ele foi sendo bem importante, até pelo espaço que hoje o fisiculturismo ocupa, né? Se a gente for voltar lá na época do Arnold, era bem mais... Solitário. E o tanto que ele precisou ralar, né? Pra chegar no com espaço certeza. ali que ele chegou. O Arnold foi uma época engraçada, que o pessoal treinava ali junto, né? A turminha dele, tudo fiado na academia lá, mó simplória, eles descalços, e depois eles comemoravam juntos, né? As vitórias uns dos outros, era muito engraçado, assim. Ou pelo tempo, né, Matheus? Que ele precisava se dedicar, às vezes treinava ali no porão de casa. Ah, sim. Então, era talvez um pouco vergonhoso, né? Uma pessoa ela se dedicar tantas horas para aquilo. Né? Ainda bem que hoje o esporte foi ocupando um espaço da real importância e das abdicações, né? Que uma pessoa que quer viver disso, ela precisa fazer, o tempo que ela tem que dedicar. Pessoal, faz um teste aí prático. Faz um supino na academia sozinhos. O máximo que vocês derem conta. Agora faz um supino com alguém ajudando. Vocês vão me contar em qual das situações vocês vão fazer mais repetições. Isso. Nem precisa necessariamente ajudar ali no movimento, né? O dedinho aqui só. Fazer um treino com um amigo é bem diferente. Uma observação também, outra agora caminhando para os corredores. A gente sabe da notoriedade dos corredores africanos hoje em dia, né? A dominância, o apogeu deles é hoje. E a gente vê que uma das forças deles, né, é o treinamento em grupo. Sim. Eles se ramificam ali nas competições, fazem tipo uma seleção, né? Você vai correr em X competição, a gente arruma seu transporte, etc. Você vai nessa. E a gente vê que mais pro ocidente, né, pra cá, pras nossas terras, entre aspas, a tendência é ser mais... Hoje tá mudando, né, mas, enfim, individual. E eu vejo que os africanos, eles têm... Eu acho que é essa questão, igual você falou.
da motivação, etc. O senso de gregariedade também, né? Eu acredito que tem um pouco dessa mentalidade, porque como aqui, né, Matheus, a gente é conhecido pelo país futebol, lá eles são, né, o país da corrida. Sim. Então, talvez esse fomento ali desde a infância mesmo, né, traz, não sei se eu diria propriamente uma diminuição da competitividade, mas essa ideia de que a gente precisa, né, do outro ali, né, seja porque você consegue desempenhar bem em um tipo de prova, ou você se dá bem ali em certas circunstâncias, então a gente vai trocar informações sobre isso, né, e entendendo que a gente pode ir lá pro nosso treino juntos, e se a gente, né, treinar, rodar junto ali, isso vai ajudando muitas vezes até mesmo a passar o tempo, né, Matheus? Porque não sei se alguém aqui já acompanhou, né, a rodagem deles, o treino leve deles, eles vão conversando assim, e às vezes é um treino longo, né, pode ser uma rodagem mais longa. Isso é uma forma de quebrar ali com, usar bem, entre aspas, esse tédio, né, Matheus? Porque às vezes eles estão acostumados a correr velocidade, e para um atleta que está sempre ali alto, às vezes vai para um treino mais leve, é uma parte difícil, né? Inclusive que a gente precisa trabalhar. Então é uma forma deles estarem ali fazendo uma coisa que eles gostam de maneira mais leve, né? Em conjunto, conversando. Uma dica que agora você comentando sobre eles conversarem, foi um treinador que eu ouvi esses dias falando. Muita gente tem dúvida, né? Qual que é o meu ritmo no regenerativo? Que é um treino da corrida que você faz mais leve pra meio que regenerar mesmo no termo, assim, né? Isso. Fazer um descanso ativo, né? Isso. Obrigado. E aí ele fala, né? É a velocidade que você conseguir correr conversando. Pace e fofoca. Pace e fofoca, isso aí. Mas vamos lá.